Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero trazer aqui para o canal um vídeo muito especial, assim, né? Eu pensei em trazer aqui para vocês, de conversar com vocês sobre o início da clínica. Já tem alguns vídeos aqui no canal que eu falo um pouquinho sobre o início da clínica também, como foi o meu processo, né? Como que foi tudo isso que aconteceu para mim. Mas eu sempre recebo muitas perguntas no início da clínica, né? Então hoje eu quero fazer um vídeo aqui para tentar acalmar o coração dos ansiosos, tá? Antes de tudo, já se inscreva no canal, curte aí o vídeo e deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no nosso universo duplo, ok? Bom, eu fiz um roteirinho aqui, então eu vou abrir aqui a guia também para ir lendo com vocês, tá? Porque não perder nada e falar tudo que eu pensei em falar aqui com vocês, tá bom? O início da clínica, ele desperta na gente diversos medos. Imagino que se você tá aí no finalzinho da faculdade, vai iniciar na clínica, tá nesse processo, ou mesmo já começou na clínica, ainda assim, muitos medos podem estar aparecendo para você nesse momento, né? Então, eu vou listar alguns dos medos que eu identifico que talvez a maioria das pessoas tenham e que, inclusive, eu me identifico muito quando eu iniciei na clínica, né? Medo de não dar conta, seja, né, de atender, de acolher o paciente, de saber, de identificar todas as demandas, de realizar um diagnóstico, enfim, tudo que envolve a clínica e esse, esse dar conta, né, esse ser psicóloga ali, você, querendo ou não, tá sendo o papel ativo, talvez inicialmente, ali, de conduzir as sessões, de trazer a participação do paciente, então imagino que muitos medos venham por conta disso também, né? Medo de decepcionar os pacientes. Nossa, como existe esse medo. Inclusive, eu me identifico muito com esse medo, me identificava mais. Hoje em dia, com certeza ainda tem. Eu acho que quando a gente vai ganhando experiências, não quer dizer que os nossos medos eles vão sumindo, mas talvez que a gente vá aprendendo de uma forma um pouquinho mais funcional e efetiva a lidar com alguns desses medos, né? E depois a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, como resolver alguns desses problemas, como lidar com alguns desses problemas, tá? Então, medo de decepcionar os pacientes, acho que é uma das coisas que talvez mais apareçam, assim. E como que aparece, né? Você está conduzindo alguma sessão e aí você tem medo de fazer alguma pergunta por medo de decepcionar aquele paciente. Ou simplesmente de decepcionar durante uma sessão por achar que não conduziu da melhor forma, ou às vezes medo de decepcionar por alguma resposta que você acha que ele está esperando de você. Enfim, várias formas podem aparecer nesse medo de decepcionar. Lidar com faltas, começo da clínica, o meio da clínica, o fim da clínica, a gente sempre vai ter que lidar com faltas dos pacientes. E eu acho que isso talvez seja uma das coisas assim que mais podem pegar para os psicólogos, porque a clínica é instável. Você não está recebendo um salário fixo no final do seu mês, né? Como vários trabalhos CLT têm. Tanto que muitas pessoas elas decidem ir para um trabalho CLT ou concurso justamente pela garantia ali da estabilidade daquele salário no final do mês. E a clínica não, a clínica a gente tem que lidar com essa instabilidade. E eu converso com vários colegas meus, assim, né? E todo mundo passa pela mesma agonia, pela mesma ansiedade, pela mesma angústia. Então, ai, será que esse mês eu vou fechar? Será que vou conseguir passar por isso? Ah, o paciente faltou. Nossa, vou morar debaixo da ponte já, né? Começa a vir várias crenças. Inclusive, esses dias eu estava falando com umas colegas minhas também. As últimas 2 semanas, assim, foram de muitas faltas, né? E aí elas também já estavam assim, nossa, gente, não sei o que eu vou fazer, como que vai ser, que angústia, que medo, que receio. Então, se a gente for olhar, assim, para outros profissionais, isso é uma coisa que aparece com frequência, né, na clínica, essa falta dos pacientes. Necessidade de agradar aos pacientes, e aí isso vai muito de encontro com o medo de decepcioná-los, né? Então, pela necessidade de agradar, muitas vezes você aceita algumas faltas e não cobra por elas. Necessidade de agradar, você fala o que você acha que o paciente está querendo ouvir e que nem sempre vai ser positivo para ele. Enfim,
você aceita algumas situações que podem não ser tão positivas, tanto para você quanto para o seu paciente, né? Por um medo de decepcionar e isso ter uma consequência ali para você, como a paciente desistir da terapia, quanto um receio da tua relação terapêutica, do vínculo, talvez, de você pensar que ele vai pensar que você não é um bom profissional, enfim, né? Várias crenças, vários medos podem aparecer ali nessas situações, né? Gente, confesso que eu não sei pra onde eu tô olhando, se eu tenho que olhar pra cá ou se eu tenho que olhar pra cá. Eu vou continuar olhando pra cá. E aí, se não estiver bom assim, o próximo eu mudo. Outra coisa que a gente tem que lidar no começo da clínica é a necessidade de que todas as sessões sejam extraordinárias. Quando você está começando na clínica, existe aquela coisa, né? Nossa, se eu não fizer uma boa sessão, então eu não sou uma boa psicóloga, então meu paciente vai desistir da terapia, então ele vai procurar outro profissional. Enfim, muitas coisas começam a aparecer nesse momento. E aí você também fica pensando, se cobrando para que todas as sessões sejam ótimas. E nem sempre vão ser. Às vezes você vai sair da sessão e vai pensar, poderia ter perguntado tal coisa, poderia ter seguido essa linha de raciocínio, né? Nem sempre vamos caminhar para sessões extraordinárias. E isso não significa que você é um péssimo psicólogo por isso. Falta de informação sobre partes burocráticas. Então a gente inicia na clínica sem saber quanto cobrar, às vezes, uma sessão, sem saber fazer a nota fiscal, recibos, sem saber fazer relatórios, laudos, né? E tudo isso você vai aprendendo quase na marra, na obrigação. O paciente chega pra você e fala, olha, eu preciso de um relatório tal. E aí você fica, como faz? Que caminho que eu sigo agora? O que eu faço? Como que faz? E aí você tem que correr atrás e pesquisar, né? E falta de suporte, porque acho que talvez vários de vocês já tenham ouvido, né? Ah, a clínica é muito solitária. Eu não sei se eu concordo totalmente com isso, mas eu entendo esse pensamento justamente por uma falta de suporte que a gente tem quando sai da faculdade, principalmente, né? Sai largado, assim, se vira nos 30 ali, basicamente, né? E não tem onde se amparar. Eu acho que a maioria das graduações, dos cursos da vida adulta é assim também, né? A gente sai desamparado de várias situações e tem que correr atrás, tem que dar um jeito de aprender aquilo. Agora eu vou falar para vocês algumas coisas que eu identifico que podem ajudar a gente a resolver parte desses problemas. Primeira coisa que eu fiz, eu acho, né, não consigo lembrar exatamente da linha de raciocínio aqui, da linha de tempo, mas foi me agarrar a umas boas amizades. Isso fez total diferença, vocês não têm ideia como fez diferença pra mim, né? Então, eu já tinha o meu Instagram, que eu ficava divulgando o meu trabalho, e quando eu tinha qualquer dúvida ou quando acontecia qualquer coisa que eu ficava um pouco angustiada, um pouco desesperada, eu ia falar com algumas pessoas que eu já estava criando uma relação ali no Instagram. E aí eu ia atrás delas e perguntava, fulana, como que faz tal coisa? Você já passou por essa situação? Como que você lidou? Ou simplesmente um desabafo, assim, né? Ah, eu tô passando por isso, não sei se você já passou por isso, mas tô me sentindo assim, assim, assim. E eu sinto que foi muito importante, assim, pra mim, principalmente nesse momento, esses momentos que eu não sabia como lidar com algumas situações e eu precisava de um amparo, eu precisava de uma ajuda. Eu acho que eu não conseguiria resolver sozinha. E aí ter essas pessoas que eu pudesse ali me amparar, me agarrar para me ajudar, para ter uma força, simplesmente um desabafo, foi essencial de verdade, assim, né? Então, seus colegas de curso, né, se você tiver, ou mesmo algumas pessoas que você possa ter conhecido em redes sociais, sabe, cria ali um vínculo, cria um laço, fala com essas pessoas, pergunta para elas como elas resolveram determinados problemas que eu acho que pode te ajudar muito. Inclusive, no início do ano, ou mais ou menos na metade, não lembro, eu mandei mensagem para uma colega que faz pós comigo, faz pós-graduação comigo, e ela é da mesma cidade que eu estudei, né? Que eu fiz a minha escola e tudo, não é daqui de Curitiba, mas é uma cidade próxima. E aí mandei mensagem para ela e falei: olha, fulana, tô sentindo falta de ter um espaço para desabafo, para trocas de ideias, para estudos.
você topa fazer isso comigo? E ela na hora falou assim, ai, super top, vamos lá e tal. E aí ela chamou uma outra amiga dela, e aí a gente tenta toda sexta-feira a gente se reunir. Às vezes, gente, o início, talvez a proposta inicial era simplesmente assim, simplesmente não, mas era a gente discutir alguns casos, né? A gente discutir algumas dúvidas. E aí, hoje em dia, inclusive, tá até pra desabafo, assim, sabe? A gente fala, ai, essa semana tal coisa aconteceu na minha vida, às vezes nem a vida profissional, mas a vida pessoal mesmo. E eu não sei como lidar, como foi difícil até mesmo separar em relação ao profissional, enfim. Nós estamos em três, né, nesse grupo e tá muito legal, um grupo assim de realmente trocas e desabafos entre nós três. Então, eu aconselho muito de vocês terem isso, assim, né? E terem um espaço com outros profissionais para terem essa troca. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim, para mim. Realmente, uma das coisas mais importantes para mim. Outra coisa que vocês podem fazer é pesquisar as suas dúvidas também na internet. Não digo dúvidas sobre que diagnóstico é esse ou o que fazer com determinado paciente, porque a probabilidade de você encontrar essa resposta é praticamente zero, assim, né? Você vai encontrar uma coisa ou outra mais jogada, mas não um direcionamento para você. Mas assim, dúvidas sobre talvez quanto pesquisar, sobre uma coisa mais em relação à parte burocrática da profissão, isso tem muitos, né? Tanto aqui no YouTube, quanto às vezes até no Instagram e outras redes sociais, vocês encontram essas respostas mais pontuais sobre alguns problemas que vocês possam estar passando. Então, obviamente, hoje em dia a informação em relação à psicologia está muito maior do que a gente já teve em outros momentos, né? Então, eu indico muito que vocês façam isso. Quando você estiver começando na clínica, é provável que você tenha poucos pacientes, um ou dois, né? Eu acho bem interessante você focar bastante nesses pacientes, estudar bastante o caso deles, fazer conceituação, estudar um possível diagnóstico, um plano de tratamento, porque isso vai te dar uma base de como fazer para os próximos tratamentos, né? Os próximos pacientes. Então, se você descobriu, por exemplo, que você está tratando um caso de depressão, estude muito sobre depressão, fique boa realmente naquilo. Aí chega um próximo caso, ansiedade social. Estude muito, vá atrás, faça a conceitualização, faça o plano de tratamento do paciente, porque os diagnósticos vão se repetindo na clínica, né? Obviamente, cada paciente traz isso de uma maneira diferente, mas o diagnóstico ainda assim é o mesmo e talvez a linha de raciocínio que você possa fazer também é parecida, né? Não digo exatamente a mesma, mas parecida. Então você pode seguir uma linha de raciocínio. Então, se você estuda bastante ali os dois casos que você tem, eles podem ser generalizados para os próximos casos. Obviamente, você tem que saber da individualidade de cada paciente, do contexto de cada paciente, né? Não tô retirando isso de forma nenhuma, eu acho que isso aqui é até óbvio, tá? Agora a gente também pode pensar em alguns pensamentos, algumas formas de encarar a situação que você possa ter, tá? Lembrando que nem todas as sessões vão ser extraordinárias, nem todas as sessões vão ser únicas, então cuide com o que você pensa sobre você, sobre sua atuação, sobre o paciente, né? Ah, o paciente saiu da terapia, não voltou mais. Nossa, eu sou um lixo de profissional, não sou boa, não sou competente. Calma, não necessariamente é por esse raciocínio. Óbvio que você pode se responsabilizar também, pode pensar se você poderia estar fazendo algo de diferente, mas nem tudo é culpa sua. Às vezes o paciente não está pronto para o processo, às vezes ele não quer aderir aos planos de ações, aí talvez, né, ok, falta uma psicoeducação ou tudo mais, mas às vezes ele, mesmo com a psicoeducação, ele não quer aderir, às vezes ele não se identifica com a tua abordagem, no caso aqui o plano de ação, né, da TCC. Às vezes ele não tem mais condições financeiras de pagar, ou achou que a terapia era uma vez por mês, poderia ser feita duas vezes por mês, né? Então, muitas coisas podem influenciar para a desistência do paciente na psicoterapia, inclusive ele não se identificar com você, não gostar da forma como você trabalha, não achar que você é boa. Pode, com certeza pode, né? Mas cuidado para não se culpabilizar demais inicialmente. Pense sobre sua postura, sobre a sua forma de manejar a sessão, mas também saiba que outras coisas, outras interferências podem acontecer naquele momento. Então, cuidar da forma como a gente pensa sobre
a situação em si pode ser fundamental ali também, tá? E por último, duas coisas que eu fiz no início da clínica, que foi terapia e supervisão. Quando eu iniciei a terapia, a atender, eu estava extremamente desesperada, ansiosa e insegura, assim como a maioria das pessoas. E aí foi quando eu voltei para terapia e falei, por favor, preciso aqui de uma mágica para me ajudar nisso, né? Brincadeiras à parte, mas foi essencial. E a supervisão foi muito, muito, muito importante também para eu saber que caminho seguir, até mesmo para ter um amparo ali, um acolhimento de uma outra profissional me ajudando nesses momentos que é muito difícil realmente, né? A gente, como eu disse anteriormente, a gente é meio que jogado na vida profissional, né, no mundo, como qualquer outra profissão, mas ter talvez um suporte, ter talvez uma supervisão, um outro profissional que não sabe o que é supervisão, né? Um outro profissional que está um pouquinho mais à frente no sentido de tanto conhecimentos como às vezes prática clínica que possa te auxiliar ali no tratamento, no tratamento e nos casos, né, dos seus pacientes. Bom, gente, eu acho que é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Saibam aí que todo mundo fica ansioso, ou grande parte das pessoas, pelo menos, fica ansioso no início da prática clínica. É difícil mesmo, é desafiador mesmo, mas você precisa fazer para começar a se sentir mais seguro, né? A gente às vezes tem a noção assim que é o inverso, que eu preciso me sentir segura para então atender. Não, você vai ter que atender para começar a se sentir mais segura. Claro que você pode ir criando esse sentimento de segurança e de autoconfiança, além de simplesmente a prática, né? Mas estudando, realmente se debulhando em cima de livros, se dedicando horas por dia para estudar, para conhecer, né? Comprando livros, opa, comprando livros, muitos livros, né? Então, lendo artigos, estudando por meio de cursos, isso também pode aumentar a sua segurança clínica, tá bom? Então é isso. Se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e até o próximo vídeo.